Caro diácono José, irmãos e irmãs, uma saudação muito especial aos familiares, amigos, professores do jovem Noel, falecido esta semana. O evangelho que nós acabamos de ouvir nos conta uma parábola, uma história muito fácil de ser entendida. Um pai, que nós temos muitos pais, tinha 2 filhos, e esse pai possuía uma fazenda, possivelmente uma vinha. Então ele disse ao primeiro filho: filho, me ajude na vinha, me ajude no trabalho. O filho rapidamente disse: sim, pai, ajudarei, eu irei. Passou o tempo e ele não foi. Um outro filho, o pai fez a mesma pergunta e ele disse: sim, pai, obrigado pelo convite, mas eu não vou. Depois aquele filho, refletindo sobre aquilo que ele tinha falado, ele mudou de opinião, pegou e foi. E aqui é a pergunta de Jesus: qual dos 2 filhos agradou mais o pai? Aquele que falou que iria e não foi, ou aquele que falou que não iria e acabou indo? Existem 2 maneiras de nós entendermos, de nós refletirmos sobre o texto de hoje. A primeira forma, uma forma mais simples, todos nós diríamos assim: seguramente aquele que mais agradou o pai foi aquele que disse que não iria, mas no final acabou indo. Sem dúvida nenhuma, esse é o filho que mais agradou o pai, porque mesmo dizendo que não ia, no fim ele teve compaixão do pai, por amor ao pai, ele acabou indo. Porém, existe uma outra forma de refletirmos sobre o texto de hoje, sobre ela, o padre quer refletir com vocês. O evangelho também diz que as prostitutas, as mulheres de má fama, e os cobradores de impostos iriam preceder, chegariam primeiro no reino dos céus do que aqueles líderes religiosos da época de Jesus. Aqui nós encontramos no texto 3 classes, 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo, os religiosos, as pessoas que eram líderes do povo, que estavam no templo. Nós podemos observar nestas pessoas um pecado muito grave, o pecado da soberba. Eles, mesmo conhecendo a Deus, mesmo sabendo quais eram os mandamentos, não se viam pecadores. Achavam que todos precisavam mudar de vida, menos eles. Nós temos um segundo grupo, o grupo marcado pela avareza. Avareza, os cobradores de impostos. Cobradores de impostos eram pessoas extremamente apegadas ao dinheiro, aos bens materiais. Por fim, temos um terceiro grupo, o grupo que representa outro pecado capital, o pecado da luxúria. O pecado da luxúria é usarmos o nosso corpo apenas com a finalidade do prazer. Pecado da pornografia, pecado do adultério, vários outros pecados da carne. Veja, esse segundo grupo, o grupo da avareza, o apego ao dinheiro, é algo muito comum na nossa sociedade, algo muito comum em Portugal, algo muito comum no Brasil. Se nós perguntarmos a um jovem, a uma pessoa de média idade, qual o seu sonho? Seguramente a maioria das pessoas responderão algo relacionado a bens materiais, a propriedades ou a dinheiro. Quando nós falamos do pecado da luxúria, o pecado da carne, seguramente nunca se viu uma geração tão sensualizada como a nossa. Há pouco tempo atrás aconteceu a Jornada Mundial da Juventude. Uma jovem de 13 anos da América Latina me procurou também o Padre Eduardo, e ela contava uma história assustada, que nós temos crianças, temos professores, e ela dizia assim: na sala de aula a professora disse, para os meninos é mais constrangedor eu pedir isso, então vocês meninas, 13 anos, vocês meninas vão na farmácia, vão comprar preservativo, trazem, que a professora vai ensinar vocês a se preservarem, a não acontecer algo que não é da vontade de vocês. Não vou entrar em detalhes. Um pedaço de madeira ensinou às crianças aquilo. 13 anos, ela escandalizada, a menina brinca de boneca.
É claro que muitas vezes os pais, por desafios de trabalho, de tantas coisas, acabam não educando. Mas veja, que sensualização daquilo que existe mais puro, que é uma criança. Hoje, cada vez mais jovens e crianças, e aqui, permita-me os pais, não se escandalizem, quantas vezes filhos, crianças se perdendo através do telemóvel. Não é só jogo, é pornografia. Abrindo um parênteses, uma vez aconteceu, foi no Brasil, um homem foi trabalhar e acabou sendo traído. A mulher arrumou outro homem, levou em casa, ele foi traído e ele ficou muito zangado, que ele foi traído. Chegou em casa, pegou o sofá, jogou fora, falou: nunca mais quero ver esse sofá em casa. Continuou com a mesma mulher, fingiu que estava tudo bem. Pôs a culpa no sofá. Então, ele tinha que conversar com a mulher. Então, claro que é um assunto pesado, mas, queridos pais, não se enganem. A nossa sociedade não é a mesma, aqui quem tem 40 anos, a idade do padre ou mais, a nossa sociedade não é a mesma daquela que nós fomos educados. Eu, quando eu tinha 14 anos de idade, o que eu mais gostava, não queria nem saber de menina, eu queria jogar bola, eu queria jogar futebol. Eu voltava para casa e queria ir para a rua para jogar futebol. Agora, hoje nós vivemos em uma sociedade onde uma criança começa a chorar, não dá chupeta, dá um iPad, dá um computador. Chupeta de criança hoje não é mais de plástico, é tecnológica. Essa é a realidade. Então, queridos pais, eduquem, conversem muito. Professores, o professor é aquele que educa para a vida. A sala de aula é um laboratório daquilo que a pessoa vai viver durante toda a sua história. Conversem com os filhos, deem testemunho e saibam que vocês têm o poder e o direito de acompanhar aquilo que está acontecendo. Então aqui nós temos 3 grupos de pessoas e 3 pecados capitais no Evangelho. Nós temos primeiro a soberba, líderes do povo que achavam que todos estavam errados, que todos tinham pecados, menos eles, os soberbos. Nós temos os cobradores de impostos, pessoas apegadas ao dinheiro, pecado da avareza. E nós temos também aquelas mulheres de má fé, que representam a prostituição, que é o pecado da luxúria, o pecado da carne. Qual que é o pior desses pecados? É muito difícil e eu não ousaria dizer qual é o pecado. Os 3 são terríveis. Mas o pecado da avareza, o apego ao dinheiro, é muito fácil se perceber e é muito fácil você corrigir uma pessoa. As pessoas normalmente elas percebem. No Brasil nós começamos a dizer que tem algumas pessoas que parece que tem mão de vaca. Quando vai cumprimentar, nem abre a mão para cumprimentar. É tão segura com o dinheiro. Caixão não tem gaveta. Não vai levar, depois vai deixar para um filho, para uma filha, para o neto que não vai dar valor nenhum. Querido pai, querida mãe, eu aprendi mais na minha educação com aquilo que faltou do que com aquilo que sobrou. Muitos pais dizem: não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei. Às vezes vão perder a garra que vocês tiveram para conseguir as coisas. Não dê tudo aquilo que vocês têm condição de dar. Dê aquilo que vai servir para o crescimento integral de cada um deles. Então, normalmente o apego ao dinheiro é fácil de corrigir. A parte da prostituição, a parte da carne, até o adultério também é muito fácil. Uma pessoa consegue mentir para uma pessoa, para 2, para 3 por algum tempo, mas ninguém consegue enganar todo mundo e pela vida toda. A coisa aparece. A bola não dá para ficar debaixo d'água por muito tempo, ela acaba subindo. Então também é um pecado que de repente ele aparece e a pessoa... O pecado aparecendo, ela tem mais condições de mudar. A raiz de todos os pecados, dizia São Gregório Magno, um doutor da igreja, a raiz de todos os pecados é a soberba. É a pessoa não perceber, não reconhecer que ela tem pecado. E aí é muito difícil ser ajudada, porque ela não quer ajuda, ela não percebe que precisa de ajuda. Nós temos aqui algumas crianças, nós temos professores, nós temos a nossa comunidade católica. Como reconhecer que nós não estamos caindo nesse pecado da soberba?
Como reconhecer que o nosso coração não está endurecido de tal forma que nós não percebemos mais os nossos erros? O padre vai ser muito breve. Cada um vai olhar para dentro de si, não é para olhar para o marido, nem para a esposa, nem para os pais, nem para os professores, nem para os amigos, nem para o padre, não é para olhar para os outros. Cada um vai olhar para dentro de si. O padre vai dar 10 sinais muito claros que nós estamos começando a ser pessoas com soberba. Se tudo aquilo que você ouvir, você disser assim, não faz parte da minha vida, opa, parabéns. Cuida dos outros 2 porque esse está resolvido. Mas esse é o pecado mais sutil, porque muitas vezes uma pessoa soberba, que é um pecado capital, acaba sendo alguém considerada virtuosa pela sociedade. É uma pessoa de personalidade forte, é uma pessoa que sabe o que quer, é uma pessoa perseverante, mas no fundo pode ser que existe a soberba. 10 sinais que uma pessoa está começando a ser soberba. Primeiro, pensar que sempre está certo, e quando se perde a noção de pecado. Às vezes pessoas dizem, eu fico feliz quando as pessoas procuram um padre para confissão, mas acontece às vezes, padre, faz 30 anos que eu não me confesso. Seja muito bem-vindo, seu irmão. Você está procurando o médico das almas, você vai sair daqui novo, renovado, você vai sair muito melhor. Padre, mas eu não sei o que confessar. Então, muitas vezes nós vivemos em uma sociedade que as pessoas não sabem mais o que é o pecado, perderam a noção do pecado. Primeiro sinal que uma pessoa está sendo soberba, ou está caminhando para a soberba, pensa que está sempre certo. Segundo, hipersensibilidade quando recebe uma correção. Muito direto, muito firme para corrigir, muito frontal para falar aquilo que pensa, mas como um cristal quando é corrigido. Já fica zangado, não vai mais na igreja, não gosta do padre, ou o professor não é bom. Uma hipersensibilidade para correção. Terceiro, teimosia. Permanece no mesmo erro, na mesma situação, porque aquela pessoa se tornou uma pessoa teimosa. Teimosia também é um sinal que a pessoa está caminhando para a soberba. Quarto sinal, queixar-se frequentemente de não ser compreendido e julgar os outros com dureza. Em outras palavras, vitimismo. Quinto, vaidade e exagerada preocupação consigo mesma. O que pensam de mim? O que estão dizendo de mim? Será que gostaram? Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, irmão, irmã. Nem Jesus conseguiu. Quem somos nós? Faça o seu melhor e fique com a consciência tranquila. Sexto, guardar ressentimento por tudo o que lhe desagrada. Porque naquele dia 14 de março de 2003, lá naquela hora você fez isso comigo e eu não consigo mais tirar do meu coração. Uma pessoa que guarda rancor, ela envelhece muito rápido, ela fica muito triste, não faz bem. O seu coração é um sacrário, o seu coração é um cofre. Guarde o que é bom, guarde o que é bom, guarde o que é bom, jogue fora aquilo que não fez bem. A pessoa nem lembra mais o mal que ela fez e você guardando aquele rancor, aquela mágoa, vive uma pessoa triste, uma pessoa rancorosa. Não, vai acabar sendo uma pessoa soberba. Guardar ressentimento, tudo que desagrada. Sexto. Sétimo, excesso de espírito crítico, vendo o erro em tudo o que é feito pelos outros. Tudo aquilo, às vezes a mulher em casa cozinhou, mas podia ter colocado mais sal, podia ter colocado menos. Vai lá e cozinha da próxima vez. Me ensina, vai lá e faz. Mas porque é isso, porque é aquilo. O marido chega e já cansado do trabalho, mas por que não está faltando? Calma, vamos conversar, vamos ver aquilo que foi bom primeiro durante o dia. Vê erro em todas as pessoas, em tudo, só vê aquilo que é negativo. Ninguém vai conseguir acertar sempre. Excesso de espírito crítico. Oitavo, diminuir e tratar os outros com ironia. Uma das coisas que mais fere, que mais machuca é a ironia. Muitos aqui são casados, quer acabar com o seu casamento. Primeira dica, indiferença.
A indiferença é o sentimento mais diabólico que existe. O que acaba com o casamento não é briga. Não é briga. O que acaba com o casamento e uma relação entre amigos, e qualquer relacionamento, não é briga. Briga, a gente briga direto. Briga é sinal que você ainda acredita na pessoa. Briga é sinal que você está lutando para que esse relacionamento ele cresça. Briga é sinal que os dois estão olhando para a mesma direção, e quando um deixa de olhar para aquela direção que você olha, as pessoas se corrigem. O que acaba com qualquer relacionamento é a indiferença, a ironia, fere, machuca. 9, fazer as coisas para serem vistas e reconhecidas pelos outros. Sinal que no nosso coração está começando a surgir a soberba. Por fim, padre, para de dar indireta para mim. Não é para dar indireta para ninguém. Para nós tomarmos cuidado desse pecado tão sutil que é a soberba. Fala muito e não gosta de escutar. Irmãos e irmãs, Deus ele nos quer felizes. Deus ele nos quer bem. Deus ele nos quer maduro. E a maturidade, como tudo aquilo que é bom na vida, exige esforço e transformação de vida. Pensamos que a partir deste evangelho de hoje, muitas vezes esse pecado da avareza, do dinheiro, conseguimos controlar. Macau é uma sociedade muito caridosa, o padre vai dizer no fim da missa. No último domingo nós fizemos uma campanha para doações para pessoas que sofrem devido ao terremoto, desastres naturais, em Marrocos, na Líbia. Quase 40 mil patacas. A sociedade nossa, em geral, é muito caridosa. Nossa comunidade portuguesa, macaense muito também, uma sociedade muito caridosa, 40 mil patacas, doação, está ali o valor, o padre vai dizer. Então essa parte da avareza dá para controlar. A parte da pornografia dá para controlar também, mas essa da avareza ela é muito sutil. Que Jesus nos ajude a olharmos primeiro para o nosso coração, reconhecermos que nós precisamos mudar de vida, reconhecemos que nós precisamos de Deus. Quem tem Deus, tem tudo. Encerro dizendo, sofremos e ficamos tristes com a perda do pequeno Noel. Mas querido irmão, querida irmã, só tem uma pessoa que não vai embora: Deus. Todos um dia vão embora. Quem não tem Deus está fadado a ficar sozinho. Quem tem Deus sempre estará acompanhado. Quem tem Deus tem tudo.